Bom dia para todos, nossos companheiros do Parkinson. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar não somente do Parkinson, porque até agora, no meu canal, sempre eu falei o que as pessoas de Parkinson devem fazer para ter qualidade de vida. Mas na vida das pessoas com Parkinson, tem outra pessoa muito importante que nós precisamos também falar, que nós precisamos também conversar sobre esse assunto, e que é muito importante na vida das pessoas com Parkinson, especialmente quando as pessoas já estão com o Parkinson já em um estado muito mais avançado. Essa pessoa se chama cuidador. E hoje vamos tratar desse assunto. Vamos falar sobre os cuidados de quem cuida. Os cuidados que a pessoa tem que ter para ser cuidador e poder cuidar das pessoas com Parkinson. Que vocês vejam que se a pessoa não está bem para cuidar, como é que ela vai poder cuidar? Então, nós esquecemos dessa pessoa. Achamos que essa pessoa tem que aparecer, estar lá presente como se fosse uma obrigação. Mas não. As pessoas cuidadoras, elas aparecem na vida da pessoa com Parkinson, às vezes naturalmente, porque é família. Mas também temos os cuidadores profissionais. Porque quem tem Parkinson, ele tem várias pessoas que vão cuidar dele. Nós temos um neurologista, temos um psicólogo, temos um fisioterapeuta, temos um fonoaudiólogo, mas temos a pessoa tão importante que está 24 horas próximo da pessoa com Parkinson, que se chama cuidador. Para falar desse assunto, hoje nós teremos aqui no canal a senhora Helena Beatriz Ribeiro Ferreira, que ela teve a experiência como cuidadora de seu esposo. Ou seja, ela conheceu o que é cuidar. Ela desenvolveu alguma forma inédita própria, observando de como ela tem que ser como cuidadores. O que ela criou, o que ela observou durante a experiência dela, ela agora quer passar para as pessoas que são cuidadores de pessoas com Parkinson. Bom, dona Helena Beatriz, a senhora agora vai nos contar a sua experiência como cuidadora de uma pessoa com Parkinson. Seja bem-vinda ao canal. Muito agradecido pela sua presença. Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui com você e é um prazer falar para as pessoas que agora nós iniciamos um movimento bem intenso assim de cuidar de quem cuida. Então, eu há mais de 5 anos eu criei um programa chamado Cuide-se. E esse programa, eu e a minha família fomos os primeiros a viver esse programa, e eu sei que ele funciona por isso, né? Mas eu trouxe e eu queria expandir, porque vamos dizer, a minha expertise é trabalhar pertinho de quem tem Parkinson. Eu fui observando, foram 25 anos que o meu marido esteve com o Parkinson, e nós fomos desenvolvendo formas tão bonitas de viver. Eu gostaria de contar isso para as pessoas agora e dizer para aqueles cuidadores que às vezes se sentem invisíveis, né? Porque existe o cuidador familiar de 24 horas que a gente vai olhar para eles com muito carinho. Eu quero contar isso para que fique mais simples, mais fácil, e para que a pessoa que cuida continue a criar a vida que ela queria, a vida que ela gosta, a vida que ela sonhou. Tá? Não é o Parkinson que tem que vai travar essa criação, né? Então, Parkinson e o seu sonho e a vida continua sendo criada, bonita, com o parkinsoniano junto. Pois é, muito importante isso aí, porque a pessoa com Parkinson é digamos, meu caso, eu estou com Parkinson, eu por enquanto ainda
tenho autonomia para fazer as coisas, mas vai chegar um momento que eu vou precisar que alguém me dê esse apoio. E normalmente esse alguém, em princípio, é quem? A família. Será ascendentes ou será descendentes? Sim. Mas nós temos que pensar também nessas pessoas, porque elas também têm sua vida, têm seu trabalho, têm suas atividades, e a vida delas também continua. Como que essa pessoa vai conseguir se dividir entre continuar sua vida e cuidar, especialmente de um familiar, porque na questão do familiar envolve a questão afetiva, né? Exatamente. Isso é importante. E outro aspecto que tem também, que entre a família existe, digamos, marido, mulher, cônjuges, companheiros que vivem juntos, existe uma convivência, digamos, durante a vida, nunca foi, sempre foi assim, um mar de flores. Sempre houve umas certas mágoas, certos traumas, certas coisas assim, e que às vezes diz assim, agora que você está doente, né? Agora só eu que vou cuidar. Quando eu precisei, você não me cuidou. Às vezes tem mais ou menos uma espécie assim que sempre acontece, entendeu? Então sempre existe esse aspecto assim, né, que tem que superar e prevalecer a bondade, o carinho, prevalecer esses princípios de solidariedade um com o outro, né? Então, aquilo que se espera de uma vida a dois, né? Então, conte-nos para nós sobre isso aí. Eu falo sempre que precisa prevalecer o respeito, o amor e o equilíbrio. Às vezes, né, quando a gente é mais jovem, a gente não consegue fazer muito bem isso. Mas chega um momento que a vida pede que a gente faça. E então, nós precisamos o que fazer nessa hora? Sentar, conversar, criar um caminho juntos para continuarmos, né? O meu foco, quando eu comecei esse trabalho, era assim para esposas que estão 24 horas com seus maridos, ou até esposas que têm filhos, que têm outros afazeres e que de repente recebem assim esse diagnóstico, né, para ajudar a administrar. Então, se ainda não existe aquela questão, como você falou agora há pouquinho, né? Aquela coisinha que tinha lá em casa e agora eu tenho que cuidar. Vamos olhar para isso por uma outra perspectiva. Tá? E é isso que o meu programa faz. A gente vai olhar para tudo isso pela perspectiva da vida. É importantíssimo isso aí, esse aspecto, porque nós vemos muitas vezes que, às vezes, a família não tem paciência de cuidar do idoso, da pessoa com Parkinson. O que eles fazem? Elas levam para uma casa de abrigo, de idosos. Ou pode ser, por mais que seja bem estruturada aquela casa, seja bem com todo tipo de infraestrutura, mesmo assim, o carinho da família vai fazer falta. Isso é importantíssimo. O calor familiar, né? O calor. Isso a gente precisa e a pessoa que está doente, com certeza, precisa muito mais, né? Então, o que eu sei é de estar do lado. E aqui tem uma questão que eu também acho muito importante, sabe, Vitor? Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você dispensa, é a atenção que você dispensa e é o respeito que você dispensa para aquele que está naquela condição, né? Então, eu costumo dizer sempre para as mulheres assim, ó, você não precisa ficar andando no mesmo passo. Você sabe que a pessoa com Parkinson caminha um pouco mais devagar. Você pode ir, continuar o seu sonho, fazer as suas coisas, mas porque você está numa outra condição. E aí você volta aqui, dispensa carinho, respeito, atenção, vai cuidando de si para vocês continuarem essa caminhada de uma forma boa,
de uma forma alegre, de uma forma viva, porque o tempo passa e se a gente não cuida disso, um dia a gente vai parar e pensar, podia ter feito melhor. Então, abrir essa consciência aqui e fazer de forma harmônica, de forma boa, que seja boa para você, que seja boa aqui também. E como é que se consegue isso? É conversando, é negociando cada passo, é fazendo cada coisa muito bem falado. Ah, mas eu não falava antes, era muito ruim. Acha um jeito agora, né? Acha um jeito porque tem. Nós somos dotados de uma inteligência incrível. Nós podemos fazer isso. É verdade, nós podemos fazer isso aí. É porque normalmente a pessoa com Parkinson ou idoso, geralmente a gente fala assim, ah, mas o idoso é tão teimoso, não quer fazer as coisas, ele não se esforça, a gente tem que fazer. É uma coisa que eu tenho no meu pensamento comigo, é que eu tenho que, hoje, tem que manter o máximo possível e eu tenho que me manter autônomo, fazer as coisas. Aquilo que eu diz assim, se eu posso levantar, pegar um copo d'água, eu levanto e pego, e vou fazendo. Né? Então, nós precisamos também dar uma educação, não sei como, para o idoso, para que ele também tenha ânimo de viver, de se levantar, de fazer as coisas, de não se entregar. Né? Porque quando ele se entrega, aí fica muito mais difícil para o cuidador tomar conta dessa pessoa. E o Parkinson, acima de tudo, o Parkinson torna a pessoa incapaz de fazer as coisas sozinhas. Então, aí tem que ter a reabilitação, sempre a reabilitação constante, 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 para que a pessoa, o máximo possível, consiga fazer sozinha. E a partir disso que não conseguir, aí entraria o cuidador, né? É isso mesmo. Então, nós precisamos, né? Como digo assim, a gente tem tudo dentro de nós, a capacidade de pensar. Enquanto ele tem capacidade de fazer por ele, ele faz por ele. E você que está aqui do lado, aceita e respeita, né? Pegou um copo d'água, derramou? Quem de nós não derrama um copo d'água um dia, né? Não precisa fazer um escândalo, né? Junta, ajuda naquele momento. No outro dia não acontece. Então nós temos que esticar o nosso olhar para o doente, perceber até onde ele pode ir e permitir. Aqui tem uma grande sacada, permitir que ele faça por ele. Porque ele está fazendo por ele, e isso é grande demais. Isso. Né? E todo dia incentivar, fazer um pouquinho, fazer isso, fazer aquilo, e conquistando e fazendo. Então, tem que criar na pessoa já ter essa vontade de fazer. Essa vontade Sozinho. de fazer, exatamente. E não achar também que a pessoa não está querendo que seja ajudada. Às vezes, eu visto assim, as pessoas dizem assim, a pessoa fica arrastando, deixa cair as coisas, faz isso aí, é porque ela não quer, é orgulhoso, não quer deixar que eu ajude. Não, eu acho que, a certo ponto, a gente tem que deixar o máximo possível a pessoa fazer, claro, com toda a segurança, não fazer Com também segurança. coisas que não sabe que não pode fazer, né? Eu sei que às vezes o velho também é um teimoso e quer fazer, quer fazer, quer fazer. Eu mesmo me acho assim, que eu procuro sempre fazer as coisas. Não sei até que ponto isso é válido. Eu tentar fazer as coisas, não sei até que ponto faz. Porque também eu penso que eu não tenho que estar dando trabalho à minha família. Se há filhos, companheiro, companheiras, pessoas da família que estão próximas da gente, né? Então a gente tem que fazer. Claro que, como a senhora falou, terá que haver uma conversa, terá que haver um acordo. E aí parte também do paciente, dizer, olha, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu vou, o que eu posso fazer. Você me ajuda. Então, eu acho que tem que haver uma conversa, né? Para o cuidador também não tem que adivinhar, né, para fazer. Então, eu acho que nesse aspecto também deve haver um diálogo, né? Com certeza, com certeza. A coisa mais bonita que a gente conseguiu viver em casa foi isso. E eu costumo dizer para todo mundo, sabe, Vitor? Olha,
o Parkinson, ele não foi um atrapalho na nossa vida. Ele não foi, claro que não foi bonito enxergar aquilo tudo, não foi bonito não, e não foi, mas foi uma coisa que nos fez crescer muito, uma situação que nos ajudou a sermos pessoas melhores. Tá? Pois é. E, digamos, tem já estruturado um manualzinho, ou, digamos, uma sequência de alguma coisa assim, para dar conselhos para as pessoas cuidadoras? Se a senhora teria alguma coisa para apresentar agora já? Tenho. Eu vou compartilhar aqui com você, porque eu trabalho, Vitor, com mentorias. Tá? Então, Sim. eu faço aquele trabalho lá naquele grupo e eu trabalho com mentorias, grupos de mentorias. Esse é o trabalho que eu faço. Né? Vamos dizer assim, é o trabalho remunerado que eu tenho, são essas mentorias. Tá? Aí eu vou compartilhar aqui, esse é o programa que eu criei, tá, Vitor? Ele chama Cuide-se. Né? E eu coloco assim que eu acredito que a felicidade está nas coisas simples da vida e que grandes oportunidades surgem de pequenas mudanças de atitudes diárias. Então, são pequenas, muito pequenas atitudes que a gente vai mudando dia por dia e que a gente acaba fazendo uma coisa muito bonita na vida da gente. Tá? Então, essa é a minha especialidade, vamos dizer assim, e a minha habilidade principal é de destravar pessoas. Então, você que está lá naquele grupo do WhatsApp, você percebe que tem algumas pessoas que já conseguiram falar e tem umas tantas outras que ainda não conseguiram dizer nada. Né? Então, aqui elas estão assim, pondo, não vou dizer em teste nem à prova, elas estão sendo destravadas, elas estão ainda em processo de compreensão do que é mesmo que dá para fazer com tudo isso. Né? Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito, 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 muito. Porque eu trago, agora eu vou buscar aqui um outro slide, porque eu trago isso aqui, que eu gosto muito também dessa imagem, sabe? Que tudo na vida é uma questão de perspectiva, né? Procure o melhor ângulo para olhar. Então, foi isso que a gente fez o tempo todo. Isso aqui não era lá daquele tempo, porque eu contei para vocês já, quando o João veio diagnosticado, foi em 1992. E desde 1990 ele já estava, né? Então ainda era difícil. E aconteceu que ele tinha 40 anos quando ele veio com Parkinson, e os médicos diziam, não pode, Parkinson é uma doença de pessoas mais idosas, não é uma doença de pessoa mais jovem. Né? Então foi uma coisa bastante complexa assim, para eles diagnosticarem. Este post, é lógico que não existia lá naquele tempo, mas foi o que a gente fez, e esse post ele me representa. Escolha o melhor ângulo para olhar para aquilo que você está vivendo agora, para aquilo que você está enxergando agora aqui na sua vida. Escolha o melhor ângulo e olhe pelo melhor ângulo, porque vida é o que importa. Enquanto em casa a gente vivenciava o programa Cuide-se, ele não tinha nome, a gente ia fazendo assim. Então, enquanto a gente vivenciava o programa Cuide-se, eu ia pensando, como é que eu posso fazer para ajudar mais pessoas? Porque eu achava falta, Vitor, disso. Eu achava muita falta desse apoio, eu achava muita falta dessa ajuda, e eu não encontrava. Existia, sim, a universidade aqui a Univale aqui de Balneário e Itajaí, era em Itajaí até. Ela oferecia um grupo de apoio, mas era específico para as pessoas que trabalham
que cuidam de pessoas com Alzheimer. Então, eu ficava assim, meio que à parte ali, eu participava dos grupos, mas o que eu dizia não tinha voz, vamos dizer assim, porque o Alzheimer é um pouco diferente, né? A pessoa esquece, a pessoa não sabe mais o que está fazendo, então é um pouco diferente. A pessoa fica com muito menos autonomia, né? Porque ela pode criar uma situação muito difícil para ela, porque ela não percebe, né? Então, eu também me perguntava como é que eu posso ajudar as outras pessoas, porque eu achei muito falta disso. Ainda ontem eu estava conversando com o meu mentor e eu falei isso para ele. Olha, graças a Deus, eu tive esse ímpeto de procurar, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre fui uma pessoa já um pouco esclarecida. Quando o Parkinson chegou na nossa vida, eu já era um pouco mais vivida, um pouco mais esclarecida, eu gostava de estudar e eu fui atrás. Não existia Google, não existia WhatsApp, não existia nada. Eu precisava ir para a biblioteca pública. Na biblioteca pública, para você ter uma ideia, não existia um livro que falasse. Quem levou para a biblioteca pública um livro, o primeiro livro sobre Parkinson, fui eu. Depois que o meu marido se tratou com uma pessoa lá em Porto Alegre, o Dr. Telmo Reis, e ele escreveu um livro, então eu trouxe esse livro para a biblioteca. Então, assim, não existiam tratados científicos, mas uma pessoa, mesmo que esclarecida e normal, assim como eu me acho, não conseguia entender aquilo, né? Então, eu fui, assim, um pouco daqui, um pouco dali, lendo coisas, como melhorar a minha percepção de vida, como melhorar esse olhar por outros canais, por outra perspectiva. Eu fui olhando e eu pensava, um dia eu quero ajudar pessoas que estejam nessa situação, porque não é possível que eu aprendi tantas coisas, que a gente conseguiu viver muito legal nesses anos todos, e tem pessoas que ainda não conseguiram. Quem sabe se eu pudesse levar isso, ajudaria muito, né? E é isso que eu faço hoje. Então, eu digo para as mulheres, isso aqui é o meu programa, né? Dentro de cuidadora a cuidada. Então, eu trago aqui, descubra como cuidar de você enquanto cuida do seu marido com Parkinson. A gente, quando chega uma situação dessas dentro da casa da gente, o foco todo vai para lá e a gente até perde um pouco o eixo aqui. Isso é normal, acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. A gente tem a impressão que olhando aqui, fazendo tudo aqui do lado, a gente vai dar conta da situação, mas a gente esquece de reforçar a gente mesma. E o segredo maior é estar aqui, ó. Eu reforço a minha autoestima, a minha autoimagem, eu reforço tudo que eu conheço de mim para poder levar aquele fortalecimento, né? E enquanto eu estou mais fortalecida, isso reverbera, quer dizer, travou as pernas, então tá, vamos ver o que fazer. Eu não entro em pranto, eu não saio gritando, eu não faço mais difícil do que é, né? Então a gente consegue com naturalidade ir levando as coisas. E foi por aí que eu caminhei, né? Aí eu digo assim, ó, que não existe receita mágica, né? Existe um programa que se chama Cuide-se e que pode muito bem ajudar, tá? Para quem são essas aulas? Eu ofereci umas aulas gratuitas, eu até vou pôr meus óculos, porque está ruimzinho aqui para eu enxergar. Então, eu ofereci umas aulas gratuitas lá naquele grupo e para um pessoal todo que veio chamado por isso, né? Então, é para quem? Para quem tem filhos, muita responsabilidade, trabalha fora e não consegue cuidar de tudo isso, né? Porque se a gente não cuida aqui, a gente não consegue cuidar de tudo, né? Para quem, de repente, se viu imersa num mar de atividades e não tem tempo para si mesma. A nossa educação, a educação que é dada para as mulheres, é assim, você tem que fazer.
Isso está implícito, isso vem lá de não sei onde, não sei quando isso vai deixar de existir. Mas parece que tudo é competência da mulher, né? E o que que a gente faz? A gente vai lá e tenta fazer, e aqui a gente invade o outro, a gente não deixa o outro fazer a parte dele. Então eu tomo conta das coisas do meu parkinsoniano e eu não deixo ele fazer no ritmo dele, do jeito que ele pode, né? Aqui a gente falha muito, a gente se engana muito, né? Essas aulas também são para quem recebeu um Parkinson, para ajudar a administrar e está exausta, né? E precisa de ajuda. Que chega uma hora que a pessoa diz, que ela se dá conta, ela diz, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Né? Para quem se sente presa com a doença do companheiro, porque tem pessoas que se prendem, né? Para quem não tem tempo mais de sair, de passear, de viajar, sabe? Quando o companheiro que está ali com o Parkinson tem vergonha do Parkinson, ela também tem vergonha e daí a coisa fica assim, um bolo, né? Aí não vai. Tá? Para quem quer aprender um jeito de cuidar e também de cuidar-se, né? Para quem quer desenvolver um novo estilo de vida, ajudando agora o seu companheiro com essa situação, né? Que aqui está a chave, é um novo estilo de vida. Tá? E para quem acredita que estando equilibrada, é possível ter uma vida plena de realizações apesar do Parkinson. Tá? Todas as pessoas precisam aprender a se cuidar, né? Tá? O que essas pessoas vão, quem vem para as minhas mentorias aprende? A olhar para frente, a olhar para os seus medos e superar. Né? Aprende a se cuidar, a buscar o seu tempo de volta. Enquanto ela devolve para o companheiro fazer no ritmo dele as coisas que ele faz, ela tem esse tempo de volta. E ela percebe que ele pode fazer, ela tem esse tempo de volta para cuidar dela. Né? Ela vai aprender também a cuidar do financeiro, a pedir e receber ajuda, porque a gente é muito... Não sei se... A gente não sabe, assim, pedir ajuda de uma forma que seja aberta, que seja boa, a gente não sabe. A gente pensa que se humilha se pedir ajuda, né? Então, a gente vai aprender também que isso não tem nada de humilhante, né? Você mesmo contou aqui para nós agora há pouco, né? A deixar o seu parkinsoniano fazer as tarefas dele. Lógico, até quando ele pode, mas permita que ele faça, né? A delegar as tarefas para o seu parkinsoniano, né? Porque tem pessoas que são um pouco mais acomodadas, você enxerga que ela pode, deixa que ela faça, delega para ela aquilo, né? Você vai aprender a conviver com aquela lentidão, porque é tudo mais lento, então você anda mais rápido, não precisa você parar aqui, convive, vai, faz as suas coisas, volta, dá a atenção que precisa, vai, faz o que tem que fazer, a gente aprende isso também. Você vai aprender a se abrir para novas possibilidades, olhar por outra perspectiva, como eu mostrei antes, e vai aprender a viver com prosperidade, com alegria, apesar do Parkinson. Né? Ele está aqui. Então, vamos viver com alegria, com prosperidade, com felicidade. Vamos fazer o que é possível para nós e vamos ser felizes por isso. Tá? Que coisa bacana, viu? Porque o que a senhora não está passando porque a senhora passou pela experiência. E aí Passei ficou pela experiência. observando o que pode ser feito, né? O E que realmente pode o ser campo é muito vasto, muito aberto. Em cada caso, cada pessoa é diferente de outra pessoa. Tem muito a ver com a cultura da pessoa, tem muito a ver também com o nível sim, educacional da pessoa, a compreensão da sim, pessoa. Cada caso é um sim. caso diferente, mas de forma geral, o que nós falamos aqui é que vai acontecer com todo mundo, independentemente de educação, classe social, condição social. Claro que também tem um Exatamente. aspecto que aqui a senhora falou muitos, que também toca no assunto da questão financeira. É porque a Uhum. pessoa com Parkinson talvez já está aposentada também, ou se aposentou, não se aposentou. Tem a questão da medicação, tem a questão do apoio do Estado, do governo, do município, quanto à medicação, porque também isso não é nada barato, esses tratamentos, né? Então, Isso. tem todos esses aspectos também. Mas o que nós conversamos aqui, basicamente, é a relação paciente e cuidador.
E o Exatamente. importante, acima de tudo, olhar para o cuidador e que o cuidador também tem que ser cuidado. Cuidado, Porque ele estando né? bem cuidado, ele vai ser um bom cuidador, né? Essa é a lógica que nós Exatamente. estamos discutindo aqui. Exata, Bom, se garante uma muito bom, muito qualidade de bom. vida. Isso, isso. Sim, muito Então, bom essa nossa é isso. conversa. Espero que a gente possa ter outras conversas sobre o assunto. Vamos Sim, tratar desse assunto e vamos nós todos como parkinsonianos, né? Eu sempre digo assim, nós não estamos com o Parkinson está conosco. Então, isso. nós temos que ter o controle sobre ele. Uhum. Então, espero que outras oportunidades tenhamos também para conversar sobre esse assunto. Muito Muito bom, interessante. Vitor. É, Você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas com Parkinson? E os eu cuidadores também. gostaria. Eu sei que já falou muita É. coisa, né? Sim, foi tanta coisa, né? Sim. Eu gostaria de dizer para as pessoas com Parkinson que elas têm no Parkinson um aliado e que o mundo precisa olhar para tudo que existe no mundo e respeitar. Então respeite o que você tem, sabe? E se faça respeitar no mundo. Mostre que você tem isso, porque você não precisa se esconder porque tem isso. Você não precisa, sabe, ter que ficar assim, ó. Não. Você precisa, o mundo precisa saber que isso existe. E que quem não está com isto precisa respeitar você. É uma limitação, assim como tantas outras que existem. Então, assim, não tenha vergonha de dizer eu estou com Parkinson. Eu estou com Parkinson agora, e daí? Estou. Me respeitem porque eu sou um parkinsoniano. É isso, sabe? Pés firmes no chão, cabeça erguida, coluna ereta, porque isso existe. Ponto. Outra coisa eu gostaria de dizer, vocês são heróis, porque vocês estão a serviço de um mundo melhor. Se ainda a outra população que não tem essa síndrome, essa doença, ainda não se deu conta, vocês estão aqui para mostrar que qualquer um pode, a qualquer momento, vir a ter também uma coisa assim. Né? Então, vocês são uns heróis. Né? É uma coisa muito bonita. Conservem, bonita, de linda. Não, está aqui. Aceito, respeito, vou viver o que disso tiver que viver, mas eu vou ajudar a ensinar o mundo que isso existe. Né? E para quem cuida, eu digo assim, ó, olhem para vocês também. Quando você passar a olhar para você, você vai conseguir fazer acordos mais bem feitos com quem está com Parkinson, você vai conseguir conversar melhor com quem está com Parkinson e você também vai ajudar a mudar o mundo. Não é rejeitando, não é se achando a vítima que você vai ajudar a mudar o mundo. Ajude a mudar o mundo, ajude a mudar tudo isso aí. Tá? É isso que eu digo. Cuide de você. Tá? E eu estou aqui, o Vitor tem o meu contato, né? Eu quero deixar assim um grande abraço para todos que estiverem olhando, que tiverem a paciência de sentar e assistir, né? E eu quero dizer que existe um mundo bem lindo a partir de outra perspectiva, mesmo que você tenha que olhar assim, por debaixo das pernas, como eu mostrei ali aquela figura. Tá? Existe, é possível. Que maravilha. Eu fico emocionado realmente com essa nossa conversa hoje, porque é muito importante tratar desse assunto. É É uma muito questão de importante. vida, estamos Isso, tratando de vida, de vida. estamos tratando de pessoas, estamos tratando de família, estamos Sim, tratando da convivência humana. Uma questão de exatamente. convivência humana
porque nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade. Em sociedade. Temos que nos relacionar nessa sociedade na condição que nós nos encontremos. Exatamente. Em tudo qual. Há momentos muito bons da nossa vida, mas há momentos também complicados, que é a doença na vida da gente, e que a gente tem que, com altivez, viver, enfrentar e seguir adiante. Porque realmente, como a senhora diz, não estamos aqui apenas de passagem, né? Estamos nesse corpo e nós temos que fazer bonito e passar bonito pela vida, com altivez, com alegria, dando graças ao nosso Criador, porque todos nós somos, de qualquer maneira, somos religiosos, temos nossa religião. Sim. E nossa religião é nosso lado espiritual, e que esse lado espiritual também a gente não pode esquecer nunca. Temos aí, porque eu sempre digo assim, nós somos mente, nós somos corpo e nós somos espírito. E nós temos que cuidar desses três lados, com equilíbrio, e a gente consegue ser feliz. Fico tão agradecido de nosso encontro aqui, Dona Helena. Espero que nos encontremos mais vezes. As experiências que a senhora tem como cuidadora e que conversa com as pessoas que são cuidadoras, porque sei que a senhora cuida exatamente das cuidadoras. Essas experiências gostaria que futuramente nos traga aqui para o canal. E vamos fazer tudo para que seu trabalho seja divulgado para todas as pessoas com Parkinson. Eu só tenho a agradecer. Que Deus abençoe a todos. A senhora é um anjo que está na nossa vida, das pessoas com Parkinson e das pessoas também cuidadoras, né? Eles também precisam desse apoio para seguir adiante cuidando de seus pacientes com Parkinson. Muito agradecido, senhora, e até a próxima. Até a próxima.